Olá a todos, vamos para a nossa aula Acertando Nenéns, parte de radioatividade, certo? No início do século XVIII, observamos a descoberta dos fenômenos radioativos. A humanidade se assustou com a determinação norte-americana para a explosão de duas bombas, Hiroshima e Nagasaki. O conceito é assim: radioatividade é a emissão espontânea de partículas ou radiações de núcleos instáveis, dando origem a outros núcleos que podem ser estáveis ou não estáveis. Um núcleo estável emite partículas, radiações, até se tornar um núcleo estável. Observe o esquema: tá aí o núcleo X, partículas, radiação, dá um núcleo Y, aí dá um núcleo Z, ó, o núcleo estável, né, o que é o pai, o filho é um núcleo estável e o núcleo Z, certo? Núcleo estável. Aí o esquema é esse. A história da radioatividade: 1895, trabalhando com Crookes, descoberta dos raios-x. Becquerel trabalhou com sulfato duplo de potássio e uranila, descobriu a radioatividade. Maria Curie descobre o polônio e o rádio. Rutherford descobre o túrio, emite radiações. Pierre Curie classifica os raios alfas e betas, provenientes de emanações radioativas do rádio. Yard descobre o terceiro tipo de emanação radioativa do raio gama. Aí conceitos fundamentais ainda: a identificação das partículas alfa, beta e gama, quando se submete a uma emissão radioativa em um campo eletromagnético. O chumbo, ele emite partícula alfa, beta e gama numa chapa fotográfica. A fonte radioativa é o chumbo, certo? Radiação ou emissão de partícula alfa. Os raios alfa são partículas constituídas por dois prótons e dois nêutrons, como mostra aí no desenho, ó. Dois prótons e dois nêutrons, certo? A partícula beta, os núcleos radioativos, um nêutron se decompõe em um próton, neutrino e um elétron. Esse elétron emitido pelo núcleo de um átomo estável é uma partícula beta, como mostra o núcleo, nêutron, próton, elétron, neutrino, a partícula beta, mostra em desenho. E a radiação ou emissão gama. Radiação gama ocorre através de ondas eletromagnéticas, semelhante à luz dos raios-x. Exemplo: explosão cósmica, que emite a maior quantidade de energia por unidade de tempo. Radiação gama sofre desvio no campo eletromagnético. A primeira lei da radioatividade, em 1911, a lei da radioatividade: o núcleo radioativo, ao emitir uma partícula alfa, tem o seu número atômico diminuído em 2 unidades, ou o número de massa em 4 unidades, como mostra aí, ó, A e Z, ó. Você tem o urânio 235,92, fica 231, ó, certo? 4 número de massa e 90, quer dizer, 2. Então 231 massa e 90, ó. Houve a diminuição do jeito que foi dito aí. A segunda lei da radioatividade: um átomo radioativo emite uma partícula beta, seu número atômico aumenta uma unidade e seu número de massa permanece constante, ó, como mostra essa reação aí, ó. 234,90 dá 234,91, ó, é a partícula beta. Elementos radioativos naturais: tempo. Todos os isótopos com Z maior do que 84, parte dos isótopos com Z entre 81 e 83, exemplo: talho, chumbo, bismuto. Alguns isótopos com Z menor do que 81, tem alguns, ó, carbono, aí tem mostrando. A fusão, reações de fissão e fusão nuclear. Fissão é a quebra do núcleo de um átomo, ó, a fissão é a quebra de núcleo de um átomo em 2 núcleos menores, provocando um bombardeamento de nêutrons, com a liberação de uma grande quantidade de energia. Está mostrado aí no desenho. E a fusão nuclear é a junção de núcleos atômicos leves, originando um núcleo maior com liberação de uma grande quantidade enorme de energia, como mostram as reações. Questão 1 do Enem, 2018. O elemento radioativo tório, TH,
pode substituir os combustíveis fósseis e baterias. Pequena quantidade desse elemento seria suficiente para gerar grande quantidade de energia. A partir da liberação em seu decaimento, poderia ser bloqueado utilizando-se uma caixa de aço inoxidável. A equação nuclear para o decaimento do tólio está aí, ó. Ele é o 230-90, ó. O decaimento é o seguinte, ó. Considerando que a equação de decaimento nuclear, a partícula que fica bloqueada na caixa do aço inoxidável a partícula, se você prestar bem atenção, é a partícula alfa, porque ó, lembra que no começo da teoria, para que o balanço químico seja satisfeito, a partícula em consideração deve ser do tipo X42. Se você pegar lá, ó, 230 menos 4 dá 226, ó. Então, é a partícula alfa. 90 menos 2, ó, dá 88. Então, essa partícula é do tipo alfa, letra A. Questão 2 do Enem. O terremoto de Tsunami ocorrido no Japão em 2011, né, em 11 de março de 2011, romperam as paredes de isolamento de alguns reatores da usina nuclear de Fukushima, que ocasionou a liberação de substâncias radioativas. Entre elas está o iodo 131, cuja presença na natureza está limitada por sua meia-vida de 8 dias. O tempo estimado para que esse material se desintegre 1/16 até atingir a sua massa inicial é de... Ora, se lembra que meia-vida é assim, atingir meia-vida significa perder metade da massa. Para perder 1/16 de massa é necessário atingir 4 meia-vida. A primeira meia-vida, com uma meia-vida ele fica só metade. Aí a metade de 1/2 dá 1/4, já 2. Metade de 1/4 dá 1/8. E a metade de 1/8 dá 1/16. Então cada meia-vida leva 8 dias. Assim o tempo estimado para 4 meia-vida é de 4 vezes 8, 32. 32 dias, letra D de dado. Olha essa charge aí, ó. Enem 2012. Observe atentamente a charge. Além do risco de acidente, como o referenciado na charge, o principal problema enfrentado pelos países que dominam a tecnologia associada a usinas termonucleares preste bem atenção, o principal problema gerado é com o destino do lixo. Onde é que se vai colocar esse lixo nuclear? Pelas fissões nucleares da água pesada usando para resfriar esses motores. Então, o item D, a formação de recursos humanos voltado para os trabalhos nas usinas, como está mostrando lá no desenho. 4. Radioisótopos são frequentemente utilizados em diagnóstico por imagem. Um exemplo é aplicado no iodo 131 para detectar possível problema associado à glândula tireoide. Quem tem glândula, esse tumor na garganta aqui, na tireoide, normalmente ele não mata, mas precisa usar os outros. Para o exame, o paciente incorpora o isótopo radioativo pela ingestão de iodo e de potássio, o qual se concentrará na região a ser analisada. Um detector de radiação vai à região e um computador constrói a imagem que irá auxiliar no diagnóstico. O radioisótopo que, em questão, apresenta um tempo de meia-vida igual a 8 minutos e emite radiação gama a partir de beta em seu decaimento radioativo. No decaimento radioativo do iodo 131 tem-se... Olha, presta atenção, para a resolução dessa questão, deve-se saber que a partícula beta, o elétron possui carga negativa. A emissão de radiação beta e gama não gerará um comportamento diferente no número de massa, que a gente já sabe disso, né? Então, no item D, a emissão de radiação que necessita um meio material para se propagar. Ele precisa de um meio. Se não tiver, ele não se propaga. Letra D. A quinta questão, também do Enem. Os materiais radioativos emitem diferentes tipos de radiação. Radiações gama, por exemplo, por sua alta energia de penetração, conseguem remover elétrons dos átomos dos tecidos internos e romper ligações químicas por ionização, podendo causar mutações no DNA. Já as partículas beta
tem o mesmo efeito ionizante, mas atua sobre as células da pele. Está nesse livro aí. Ó. Segundo o texto, um indivíduo irradiado por uma fonte radioativa e exposto ao risco de transformar-se em um corpo radioativo, absorver a radiação e armazená-la, emitir radiação e contaminar as outras pessoas, é segundo o texto, sofrer alterações genéticas, ó, o texto diz, ó, sofrer alterações genéticas, desenvolver câncer. Então o item D é correto. Como diz o texto, a radiação gama consegue remover elétron e também romper ligações químicas, tendo aberto o efeito porém, com menor grau de penetrabilidade, podendo assim causar mutações no DNA. Então, opção D de dados, sofrer alterações genéticas e desenvolver câncer. Até mais, pessoal.